Feche os olhos por um instante, respire fundo e permita-se ser transportado para um momento especial do seu passado. Lembre-se de um momento de grande alegria. Pode ser uma celebração em família, onde todos estavam reunidos, rindo e compartilhando histórias. Talvez tenha sido um casamento, a união de duas almas, cercada por amor e esperança para o futuro. Talvez o nascimento de um filho que te encheu de admiração. Aquele primeiro olhar, o toque suave e a promessa de uma nova vida. Ou talvez tenha sido um momento mais simples, um dia tranquilo no parque, uma tarde lendo seu livro favorito, ou uma conversa sincera com um amigo querido. Um momento em que você se sentiu mais próximo de Deus, talvez em oração, ou simplesmente sentindo sua presença em um lugar de paz. Agora, lembre-se de uma fase de dificuldades, aqueles momentos em que a vida parecia mais desafiadora e o caminho à frente estava cheio de incertezas. Um momento em que o caminho estava escuro, quando cada passo parecia pesado e o destino incerto. Você pode ter enfrentado uma doença ou perda, a dor de ver alguém querido sofrer, ou a tristeza de uma despedida final. Talvez você tenha se sentido sozinho e com medo. A solidão pode ser um fardo pesado e o medo pode nos paralisar. Os desafios da vida podem nos abalar profundamente, como uma tempestade que nos atinge com força, nos deixando vulneráveis e inseguros. Tanto nos altos quanto nos baixos, Deus está presente. Ele é a luz que rompe as nuvens escuras, trazendo esperança e renovação. Ele caminha conosco por cada vale e celebra conosco em cada topo de montanha. Em cada desafio superado e em cada vitória alcançada, sua presença é constante. Ele provê para nós, mesmo quando não conseguimos ver o caminho à frente. Quando tudo parece incerto, sua mão está lá para nos guiar. A vida é uma tapeçaria de estações. Cada fase traz suas próprias cores e texturas, tecendo uma história única e bela. Haverá tempos de provisão e tempos em que sentiremos que estamos correndo no vazio. Mas cada estação tem seu propósito e contribui para o todo. Mas em meio a tudo isso, Deus permanece fiel. Como um farol em meio à tempestade, Ele é nossa constante, nossa rocha firme. Ele é a presença constante e inabalável em nosso mundo, em constante mudança. Em cada pôr do sol, em cada novo amanhecer, sua fidelidade é renovada. Os israelitas conheceram a dificuldade e a provisão. Durante 40 anos, eles enfrentaram o calor escaldante do deserto, a escassez de água e a falta de alimentos. Cada dia era um teste de fé e resistência. Eles vagaram pelo deserto por 40 anos. A jornada era longa e árdua, e muitos se perguntavam se algum dia chegariam à terra prometida. Mas em meio a essa provação, havia uma constante: a provisão divina. Deus os alimentou com maná, pão do céu, todas as manhãs. Este maná era um milagre diário, uma prova tangível do cuidado e da fidelidade de Deus. Cada manhã, ao acordar, os israelitas encontravam o maná espalhado pelo chão, pronto para ser colhido. Ele supriu todas as suas necessidades. Não importava o quão desolado fosse o deserto, Deus sempre encontrava uma maneira de prover para seu povo. O maná era suficiente para sustentar todos, garantindo que ninguém passasse fome. Josué 5:12 nos diz: E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do fruto da terra. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, mas comeram do fruto da terra de Canaã naquele ano. Este versículo marca uma transição crucial na história dos israelitas. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, mas comeram do fruto da terra de Canaã naquele ano. A chegada à terra prometida trouxe uma nova forma de provisão. Agora, eles podiam desfrutar dos frutos da terra, uma terra fértil e abundante. O maná, um símbolo da provisão de Deus, cessou quando eles entraram na terra prometida. Este evento simbolizava o fim de uma era e o início de outra.
A dependência diária do maná foi substituída pela abundância da nova terra. Eles não dependiam mais desse milagre diário. Agora, podiam trabalhar a terra, plantar e colher, e ver os frutos de seu próprio esforço. A transição do maná para os frutos da terra representava um novo tipo de relacionamento com Deus. A terra agora manava leite e mel. Esta expressão simboliza a abundância e a prosperidade que os israelitas encontraram em Canaã. Era uma terra rica, capaz de sustentar todos com generosidade. Esta história nos lembra que a provisão de Deus vem de diferentes formas. Às vezes, Ele nos dá exatamente o que precisamos no momento certo, como o maná no deserto. Às vezes, é miraculosa e sobrenatural. Outras vezes, Ele nos dá a capacidade de trabalhar e prosperar, como os israelitas na terra prometida. Outras vezes, é o fruto do nosso trabalho, as bênçãos de uma terra que podemos chamar de nossa. Em todas as circunstâncias, a fidelidade de Deus permanece constante e sua provisão é sempre suficiente para nos sustentar. Assim como um agricultor conhece a importância das diferentes estações do ano, ele sabe que cada estação tem seu propósito e seu tempo. A primavera traz a promessa de novas sementes. O verão oferece o calor necessário para o crescimento. O outono é a época da colheita, e o inverno, embora frio e desolado, prepara a terra para um novo ciclo. Também devemos entender as estações de nossas vidas espirituais. Há tempos para plantar, tempos para regar e tempos para colher. Cada fase tem seu valor e seu aprendizado. Durante os tempos de fartura, crescemos em gratidão e generosidade. É nesses momentos que aprendemos a valorizar o que temos e a compartilhar com os outros. Aprendemos a usar nossas bênçãos para abençoar os outros, espalhando amor e bondade ao nosso redor. A generosidade se torna uma expressão natural de nossa gratidão. Nossa fé se aprofunda à medida que testemunhamos a fidelidade de Deus. Em tempos de abundância, vemos claramente como Ele provê para nós. Mas é frequentemente nos tempos de vacas magras, quando os recursos são escassos e as dificuldades são grandes, nos tempos de seca e fome, que nossa fé é verdadeiramente testada. É nesses momentos que somos desafiados a confiar plenamente em Deus, que nossa fé é verdadeiramente testada e refinada. No deserto, aprendemos a depender de Deus de maneiras que nunca imaginamos. É no deserto que descobrimos a profundidade da nossa dependência de Deus. Cada estação, seja de abundância ou escassez, nos ensina algo valioso sobre nossa jornada espiritual e nossa relação com o divino. Eu me lembro de uma época em minha própria vida em que enfrentei um período de profunda incerteza. Eu tinha perdido meu emprego. Minhas economias estavam diminuindo. O medo corroía meu coração. Uma noite, enquanto derramava minhas ansiedades para Deus, senti uma paz me envolver. Não que minhas circunstâncias tivessem mudado, mas minha perspectiva havia mudado. Lembrei-me de que, mesmo em meio às minhas lutas, Deus estava comigo. Ele era meu provedor, meu consolador, meu socorro presente na hora da angústia. E naquele momento, eu escolhi confiar nele, embora o caminho a seguir ainda não estivesse claro. O perigo da abundância é que ela pode nos fazer esquecer. Podemos nos acostumar tanto com as bênçãos de Deus que passamos a considerá-las garantidas. Como os israelitas que acabaram reclamando do maná, podemos ficar insatisfeitos. O conforto de um lar aquecido pode nos fazer esquecer as noites que passamos tremendo de frio. A abundância em nossas mesas pode nos fazer esquecer os dias em que não sabíamos de onde viria nossa próxima refeição. Quando esquecemos a jornada, corremos o risco de perder de vista aquele que nos carregou por ela. Como então podemos permanecer firmes em gratidão, mesmo em tempos de fartura? Como podemos manter nossos corações sensíveis e receptivos à presença de Deus? Primeiro, lembramos:
Recordamos os momentos em que Deus nos sustentou de maneiras milagrosas. Contamos as histórias da sua fidelidade aos nossos filhos e netos. Mantemos um diário de suas bênçãos, grandes e pequenas. Segundo, cultivamos uma atitude de gratidão. Agradecemos a Deus pelos milagres do dia a dia, o nascer do sol, o riso de uma criança, o amor da família e dos amigos. Encontramos alegria nas coisas simples. A vida é uma jornada repleta de altos e baixos. Haverá tempos de fartura e tempos em que sentiremos as pontadas da escassez. Mas em meio a tudo isso, Deus permanece fiel. Cultivemos corações gratos, lembrando de sua fidelidade no passado e confiando em sua provisão para o futuro. Que sejamos achados mordomos fiéis de tudo o que Ele nos confiou, usando nossas bênçãos para abençoar os outros. E, ao fazermos isso, que possamos descobrir as verdadeiras riquezas de uma vida vivida em relacionamento com Ele.